Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui conosco tudo em ordem, graças a Deus. E hoje a minha abordagem é sobre um tema que faz parte da realidade contemporânea. Eu vou comentar um pouco a respeito da separação conjugal e a condição dos filhos diante dessa situação. Então, na verdade não é nenhuma novidade, né? E não causa tanto espanto assim quanto antigamente, quando alguém comenta, olha, o casal fulano de tal separou. Né? Isso independente se casou há pouco tempo ou se tem muitos anos de casado. Ou seja, a separação realmente acontece, né, nas sociedades mundo afora. É normal, é comum hoje da gente ver tanto caso de separação. E às vezes, né, sendo tão normal, digamos assim, né, na verdade tão comum de se ver, a gente às vezes não dá tanta importância, tanto interesse, né, em entender as situações que rodeiam, né, esse processo que muitas vezes é um processo doloroso, um processo complicado, difícil, né? As pessoas que passam por essa situação ficam loucas, apavoradas, digamos assim, para resolver, né? E tudo voltar ao normal, a uma nova vida. E o fato, gente, é que quem passou por uma situação de separação conjugal ou acompanhou alguém tão próximo, sabe que não só o casal, né, sofre, pena e passa por essa dificuldade nesse momento, mas toda aquela família, todas as pessoas que envolvem o casal acabam absorvendo também, né? Ou seja, podem sofrer juntos. Agora, e os filhos? Né? E os filhos? Muita gente questiona, né? E muita gente inclusive me pergunta, Líbia, mas eu tô pensando em me separar, a gente está resolvendo pela separação e meu filho é pequeno, né? Ou minha filha é pequena, os meus filhos, você acha que eles vão sofrer tanto assim? Gente, o fato é, toda e qualquer criança, tá? Independente da idade, um bebezinho dentro da barriga da mamãe pode sentir sim, tá? Uma criança numa idade pré-escolar também. Então, cada qual traz um sintoma de repente. Isso não necessariamente deve acontecer. Normalmente acontece, né? Isso vai de cada caso, ou seja, é muito particular, né? Vai de separação para separação, né? Ou seja, tem muitas crianças que às vezes nem demonstram, né, que estão sentindo algo. E com isso, muitos pais falam, nossa, fulaninho, fulaninha está lidando super bem com a nossa separação. Então, assim, eu digo que a gente tem que prestar muita, mas muita atenção de fato, né, no comportamento das nossas crianças e conversar, independente do que ela demonstra, né? Porque, como eu disse, cada caso é um caso, vai da personalidade de cada criança, da idade de cada criança e da situação do lar que essa criança vive, né? Foi feita uma pesquisa aqui nos Estados Unidos com mais de 60 crianças, né? Então, pôde ser percebido que muitas dessas crianças apresentaram um nível além do normal do estresse, né? Em relação àquelas crianças que vivem num ambiente mais harmonioso, num ambiente mais protetivo, né? Enfim, e ao longo dessa pesquisa foi observado também que essas crianças, as quais passaram, né, pela separação dos pais, essas crianças tiveram alguns distúrbios, elas demonstraram alguns distúrbios, como rejeição, ansiedade, um distúrbio também na autoestima e também um rendimento baixo escolar. Ou seja, cada fase demonstra, né, algum problema, né, ela sofre, ela externa de alguma forma. E quando às vezes a criança não externa, de qualquer forma, é interessante, tá, que os pais, no momento, tá, da separação,
que eles tenham maturidade e entram num acordo, né? Independente das diferenças do casal, eles devem buscar, né, o que é muito complicado, que a gente não consegue da noite para o dia, que é o equilíbrio emocional. Porque eu sei que muitas vezes, né, por mais amistosa que seja a separação, aquele acordo, né, que o casal fez, digamos, de uma forma mais serena, ainda assim tem aqueles momentos de desgaste, né? Eu sei como funciona, né? E quem já passou por uma separação sabe também. Então, cabe ao casal, tá, conversar com a criança. Claro que de acordo com cada fase, tá? Entender, elaborar um bom papo, né? Uma boa conversa com essa criança. E às vezes alguém fala, Líbia, mas o meu companheiro, a minha companheira não coopera, não está ajudando tanto, está difícil, não cede nada, só pensa nos nossos problemas, passa por cima da criança, exalta a voz, grita, fala coisas indevidas e a criança absorve. Sim, claro, complicadíssimo isso. Independente, se um dos parceiros não colabora tanto, ainda assim é necessário que uma das partes, então, se os dois não conseguirem, né, num comum acordo, ter essa conversa com a criança, é assim, imprescindível que uma das partes, então, faça, tá? E faça bem feito. E se não souber como, busque ajuda, tá? Porque, olha, gente, são muitos casos de crianças que vão para uma terapia, porque realmente precisam, né, com a separação dos pais. Porque assim, as crianças, não é bicho de sete cabeças elas ouvirem a palavra separação, né, porque elas lidam com muitos coleguinhas, de repente da escola, de qualquer lugar, que já vivem com pais, né, ou com a situação que os pais são separados. Só que quando isso acontece dentro do lar, ou seja, cada um absorve de uma forma, né? Então é muito importante, é muito necessário, até porque, vejam só, a criança, ela vai viver mudanças, né? Começa pelo casal, né? Quando se separam, já vai implicar em mudanças econômicas, mudanças sociais, né? E mudança inclusive psicológica, né? E sem contar que muita mudança também de casa, de cidade, de estado, até de país, né? E contando também com a possibilidade do casal refazer a vida, né? Do pai se casar novamente, ou a mãe, de algum ter novos filhos, né? Constituir, né? Continuar ali com a família, tendo filhos e tal. Ou seja, então é muito importante, gente, tratar essa situação da separação no momento em que ela acontece, independente se é de uma forma mais leve, se não é, porque nós sabemos que, porque tem gente que fala, necessariamente meu filho vai ter algum trauma, vai apresentar um trauma, se não agora, lá na frente. Gente, não necessariamente a criança tem que se traumatizar. Até porque nós sabemos que, infelizmente, tem muitos lares que as crianças vivem em meio a bombardeios, né, dos pais. E a separação, de repente, vem para ser uma saúde mental para a criança, uma paz. Então, de repente, a criança vai até gostar, né? Vai ser um sinônimo de saúde para a criança, né? A verdade é essa. Então, assim, não necessariamente a criança tem que se traumatizar, quero deixar claro isso. Porém, é super importante, independente se a criança, a que demonstra problema, é lógico que essa vai ter que ter uma atenção mais, né, apurada, uma atenção com mais carinho, obviamente. Mas até aquelas que são mais quietas, mais caladas, ainda assim precisam, tá? Daquela conversa, de uma explicação respeitosa dos pais, né? E vamos lá, porque a vida continua, o que eu acabei de dizer, de repente o pai, a mãe vai refazer a vida. E a criança, ela continua sendo, né? Continua sendo filho do pai, da mãe. E daí vai conviver com a nova família do pai, da mãe. Então é preciso que essa criança esteja se sentindo mais pronta, capaz, né? Se sentindo mais fortalecida,
ali tendo o carinho, a atenção, o zelo do pai e da mãe, independente dos lares que vão se separar. Mas para que ela possa transitar, né, entre esses dois lares, entre essas duas vidas e a dela, né, no meio disso tudo, porque a mudança para a criança é uma mudança muito grande também. Então ela precisa se readaptar, né? E na verdade, digamos, ela precisa de se adaptar à nova vida, porque vai ser uma nova vida, vai botar um ponto ali naquela vida que ela levava com o pai, com a mãe, e daí ver como que vai ficar, né? Se ela vai ficar com o pai, com a mãe. E aqui, o objetivo da conversa, porque essa reflexão é baseada nas referências teóricas, das abordagens sistêmicas. Então, o que eu quero dizer é o quê? Porque muita gente pode pensar, nossa, mas poxa vida, a gente já sabe como que é, a criança sente no começo, mas depois passa. Então, só que esse depois passa, muitas vezes a gente deixa passar batido. Vamos falar bem abertamente, bem aí na real mesmo, né? A gente tem que dar muita atenção, gente, tá? E às vezes eu me boto eu boto a minha vida como exemplo, porque é muito bacana. Até dia desses, num estágio meu, uma mulher que estava precisando de atenção por problemas psicológicos, né, que estava enfrentando inclusive separação, ela perguntou, eu quero que alguém me atenda, mas alguém que já tenha passado por uma situação de separação. E eu parei para pensar, falei, poxa vida, é uma exigência talvez até inteligente, né? Não necessariamente tem que ser, né, com um terapeuta que já tenha passado, vivido, não. Mas ela quis, então faz sentido, né? Então o que eu quero dizer para vocês é que, independente se está sendo uma separação amistosa ou uma separação conturbada, a criança necessita de uma explicação respeitosa dos pais, tá? Para ela continuar essa vida, né? Para que ela se torne um adulto saudável, um adulto que possa gozar da vida dentro das normalidades pretendidas, né? De um viver harmonioso, de um viver que todos nós almejamos, né? Almejamos para nós e almejamos para os filhos. Porque não adianta a gente passar, né? Quando eu digo que o objetivo dessa conversa aqui não é nem falar sobre direitos, né? Sobre, porque eu tenho mais direito ou porque eu tenho mais razão, como que vai ficar essa situação? Porque muitas vezes os pais esquecem, tá? Dos filhos, atropelam, passam por cima para resolver as questões deles, né? Eles ficam muito egoístas, e ficam imaturos, ou já são imaturos, e aí a coisa vai só piorando. Eu estou querendo dizer aqui que a gente tem que dar atenção para o filho. Eu não estou falando desse lado jurídico não, tá? De pensão alimentícia, de quem tem ou não razão, não é isso. Eu estou aqui para defender a questão do filho, porque o filho, se ele existe, já é um fato, né? E nós devemos preservar a vida dos nossos filhos. Eu não vou dizer, porque antigamente era complicado, alguém falava, olha, são os filhos do divórcio, lá para a década de 40 e tal. E assim, a gente sabe cá para nós que muita gente sofre com isso, né? Quando os filhos, antigamente principalmente, nossa, ali ó, fulaninho, fulaninha é filho de pais separados, nossa, será que foi, né? O que aconteceu? Então hoje a gente sabe que mais do que o processo em si da separação, o importante é como a gente conduz essa conversa, né? Como a gente vai conduzir essa explicação respeitosa para os nossos filhos, tá bom? Para que ele possa continuar ou então até melhorar de repente, dependendo do lar que ele vive, né? Para que ele possa ter uma saúde mental bacana, para que ele possa continuar a vidinha dele e se tornar um adulto de bem, né? Um adulto sem problemas maiores, porque infelizmente a gente tem visto muitos problemas com jovens, e se você fizer uma análise aí, não foi nada bacana o viver dessas crianças. Elas já chegam na juventude cansadas, né? Cansadas, desanimadas, descrentes. Então vamos prestar atenção, né, nos nossos filhos, se você está próximo, se você está longe, se você está passando por um processo de separação ou se já passou. Para pensar um pouquinho como que está a sua condição aí de pai, de mãe, em relação à atenção ao seu filho, né?
E é isso, eu queria deixar essa reflexão aí para vocês hoje, e já estava com saudade de fazer vídeos para vocês. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Bye!